Você sabia que existe um músculo bem pequenininho, que é pouco comentado e frequentemente esquecido, que pode alterar completamente a movimentação do nosso lábio inferior? Quando isso acontece, o paciente pode perceber algo bastante estranho ao falar, ao sorrir, até mesmo ao mostrar os dentes. Mas afinal, qual músculo é esse que eu tô falando? E por que ele merece aí tanta atenção quando a gente fala de anatomia facial voltada à estética? Hoje eu vou te mostrar a anatomia por trás desse fenômeno. Eu sou o professor Luan Passos, biomédico, anatomista e mestrando em anatomia. Se você chegou aqui agora, trabalha com harmonização facial ou simplesmente gosta de entender um pouco mais como funciona o corpo humano, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala um pouquinho de anatomia, um pouquinho de estética e também um pouquinho sobre anatomia voltada para os procedimentos estéticos. Quando a gente pensa na região inferior da nossa face, geralmente a nossa atenção fica voltada para algumas estruturas maiores. O músculo depressor do ângulo da boca, o músculo platisma, que é esse músculo longo que deprime toda a nossa face. Mas existe aqui um músculo bem menor que ele participa diretamente da movimentação do nosso lábio inferior. Esse músculo é o músculo depressor do lábio inferior. Apesar aí de pouco lembrado, ele desempenha uma função muito importante na nossa expressão facial. O músculo depressor do lábio inferior, ele fica localizado profundamente na região inferior aqui da nossa face. Ele vai se originar na nossa mandíbula, que é esse osso aqui inferior da nossa face, e ele vai seguir em direção ao lábio inferior. A sua função principal, o próprio nome já diz, vai tracionar aí o nosso lábio inferior para baixo. Esse movimento, ele acontece em determinadas expressões faciais, durante a fala, durante algumas formas dos nossos sorrisos, também durante as expressões faciais no geral, que a gente vai expor aí os nossos dentes inferiores. Ele é um músculo muito discreto, mas quando a gente fala de forma funcional, ele é muito relevante. Agora, imagine uma situação clínica. O profissional, ele vai realizar aí um tratamento na região inferior da nossa face. A aplicação aí foi planejada para a estrutura do músculo mentual, ou seja, para melhorar aquele aspecto que é conhecido como queixo celulítico, que é quando a gente faz alguma expressão facial para enrugar realmente essa região, a gente percebe aqui, a gente visualiza vários buraquinhos nessa região. Quando a gente diminui a força do nosso músculo mentual, a gente diminui a formação dessas ruguinhas nessa região. Mas, em algum determinado caso, ocorreu aí uma difusão além do esperado. Se parte dessa toxina atingir o músculo depressor do lábio inferior, a sua força de contração vai diminuir. E é aí que começam as alterações. Muitas vezes o paciente ele não percebe nada quando está em repouso, porque o rosto ele parece realmente normal. Mas quando ele sorri, quando ele conversa, quando ele mostra os dentes para alguém, aí surge uma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Nesses casos vai acontecer aí uma sensação principalmente de assimetria, como se o lábio não acompanhasse ali adequadamente o movimento facial que o paciente estava fazendo. Em alguns casos, o paciente ele nem consegue explicar exatamente ali o que está de diferente no rosto. Ele apenas sente que algo mudou. E esse é mais um excelente exemplo do porquê que conhecer anatomia vai muito além de decorar nome de músculo, origem e inserção. A gente precisa compreender as funções, os vetores de movimento, as relações anatômicas, questão de profundidade também, que é muito importante.
Porque a face, ela funciona como uma grande equipe muscular. Quando um músculo deixa ele de desempenhar o seu papel principal adequadamente, os outros músculos eles também podem ser afetados. Durante a minha dissertação, durante a minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei justamente com a avaliação anatômica dos músculos faciais, utilizando a tomografia computadorizada. Uma das coisas que mais me impressionam é perceber como pequenas diferenças de profundidade podem representar grandes diferenças aí na nossa prática clínica. Quando a gente fala principalmente de procedimentos estéticos minimamente invasivos, poucos milímetros ali realmente importam. O depressor do lábio inferior, ele talvez não seja um dos músculos mais famosos da nossa face, mas certamente é um dos músculos que mais merecem atenção quando a gente pensa em função e expressão facial. Esse foi mais um episódio da série Músculos Esquecidos da Harmonização Facial. Se você está gostando dessa série, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com outros profissionais, colegas da área e também se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Não deixe de comentar aqui também qual músculo da face você gostaria de ver nos próximos episódios. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.